Fundação SCP. Habilitação de segurança adequada. Acesso autorizado. Item SCP-008. Classificação de objeto: Euclide. Procedimentos especiais de contenção. As amostras do SCP-008 são de perigo biológico extremo, e todos os protocolos relacionados se aplicam. Medidas de incineração e irradiação serão implantadas em caso de ação política ou militar. Podem resultar em diversas instalações desmanteladas, uma falha de energia ou zero comunicação de agentes. O período de quarentena para agentes deixando a instalação é de 4 meses. Se uma brecha ocorreu, medidas de incineração e irradiação devem ser implantadas. Essa deve ser a política de todos os locais G2 que não prepararam um procedimento de evacuação. A descrição do SCP-08 é um prion complexo. Amostras desses estão armazenadas em cada locais do G2. A investigação sobre o SCP-008 é altamente classificada e destinada principalmente à pesquisa de prevenção, que pode levar à síntese do SCP-008 em um futuro distante. Ele tem 100% de infecciosidade, 100% de letalidade. A transmissão através de membranas mucosas expostas e todos os fluidos corporais. Não é transmitido pelo ar ou água. Os sintomas de infecção com SCP-008 se manifestam não mais de 3 horas após a exposição. Os seus sintomas são: sintomas gripais com alta temperatura e demência severa nos estágios seguintes. Coma cerca de 20 horas após os primeiros sintomas e 12 horas após a demência noticiável. Um período de necrose celular esporádica ocorre e se assemelha a gangrena. Os glóbulos vermelhos do sangue aumentam consideravelmente a capacidade de armazenamento de oxigênio, resultando em um fluxo sanguíneo mais lento e aumento da resistência e força muscular. A alta viscosidade do sangue resulta em um vazamento insignificante por tiros, perfuração e ferimentos de corte. Comportamento condicionado e coordenação motora danificadas. Habilidades cognitivas seriamente retardada. O sujeito consegue se adaptar ao seu sistema nervoso danificado, mas é limitado às atividades físicas básicas. Ele se levanta, anda, morde, pega, rasteja. O sujeito vai energicamente se mover em direções a locais, com sons e cheiros que associam a seres humanos vivos. A única forma de neutralizar um infectado é dando um traumatismo craniano significativo. O SCP-008 não foi formado naturalmente na Terra. Em 1959, um pequeno esforço colaborativo com a URSS localizaram fonte G2 e eliminaram o SCP-008. O status do SCP-008 sob custódia russa desde o fim da colaboração é desconhecida. Existe uma cura. O SCP-500 foi encontrado e parece ser capaz de curar completamente, mesmo em estágios mais avançados da doença, mas não podemos confirmar ainda. O SCP-008 possui o codinome Praga Zumbi. Fim do estudo SCP. Se você gostou do vídeo, avalie positivamente, nos siga nas redes sociais e aguarde mais informações sobre a Fundação SCP.